Oi, gente. Já tinha um tempinho que eu estava querendo vir aqui conversar com vocês. Na verdade, já tem um tempo que eu tô sentindo esse incômodo de vir aqui conversar, contar pra vocês sobre o milagre que Deus fez na minha vida no dia do parto de Benjamin. E é isso, eu vou dividir com vocês essa experiência, o milagre que Deus fez. Bom, desde o início da minha gravidez, quando eu fui fazer as ultrações batiam sempre assim, ó. A data prevista para parto sempre batia diferente, 20 dias, uma diferente da outra. Dava muito assim, de uma data para outra dava muita diferença. E aí, conversando com minha médica, ela falou assim comigo: olha, Lana, a gente vai se basear por essas 3 datas, mas quando chegar um certo tempo de idade gestacional sua, a gente vai ver qual é que mais se enquadra e pra gente poder seguir. Eu disse, tá bom. E eu continuei meu pré-natal. Quando chegou com 7 meses, ela falou assim: olha, Ana, sua data provável de parto é 13 de outubro. Quando a gente mede sua barriga, circunferência, tudo direitinho, o seu bebê tá mais batendo pra esta data aqui. Eu falei, tá bom. Aí ela, então tá. Então, se até dia 13 de outubro você não tiver, a gente te dá um encaminhamento pra que você se interne, tudo direitinho. E aí eu peguei e falei com ela, poxa, eu tenho muito medo de quando chegar lá no hospital, no dia do meu parto, e eu não sentir dor, e eles disserem que eu tenho que voltar, que eu não tô no tempo. Ela, não, vai dar tudo certo. Eu, tá bom. Continuamos com o pré-natal. Quando chegou no dia 13 de outubro, o Ben não tinha nascido ainda. E aí ela falou assim comigo, olha, Lana, a gente vai esperar até o dia 20, mais 7 dias, né? E se daqui ao dia 20 ele não nascer, que no caso era quando eu completaria 41 semanas, eu te dou um encaminhamento e você se interna. Beleza. Aí ela, mas olha, vai que você sinta dor antes. Eu falei, tá bom, creio que vou sentir. Mas não senti dor. Voltei no dia 20, ela me deu um encaminhamento e mais uma vez eu relatei o meu medo. Ela, não, vá tranquila. Chegando em casa, eu falei assim, poxa, minha mãe, contei tudo da minha mãe, né, na verdade, que ela já sabia. E ela falou assim, não, eu vou ligar pra sua tia, porque eu tenho uma tia que trabalha na maternidade, eu vou ligar pra ela nos orientar o que a gente deve fazer. E aí foi que ela chamou a gente, por que vocês não vêm pra cá, no caso, pra Feira de Santana? Que aqui eu vou ver quem é que tá de plantão, tudo direitinho, e vocês vêm. Falei, ok. A gente se arrumou, não tinha nada certo. Na verdade, desde o início da minha gravidez, ela falava, vem até aqui. Eu falava assim, não, tia, eu vou sair daqui de Salvador para ter feira. Mal eu sabia que o propósito de Deus era que realmente eu fosse pra lá. E Deus fez tudo certo, né? E aí a gente saiu daqui e foi. Chegando lá, na maternidade de Feira de Santana, eu fui passar pela triagem. E o que eu mais temia aconteceu. A enfermeira, ela não queria de jeito nenhum me internar. Ela não queria que eu passasse pelo médico, porque ela calculou todo a minha gravidez e ela disse que eu estava com 39 semanas e 2 dias e que a minha gravidez era uma gravidez normal, que eu não tinha nenhuma anormalidade, então eu poderia esperar mais. E lá, esse hospital que eu fui é um hospital de risco. Vocês vão entender como Deus é maravilhoso. E aí me tinha conversando, não, mas eu já falei com todo mundo, vai receber ela e tal. Foi aquela luta pra que ela me encaminhasse pro médico. E eu ali em espírito de oração, ouvi o coração do bebê, tava tudo bem com o Ben. E sabe, até então eu tava descansada, assim, Deus, descansada mesmo, porque desde o início da minha gravidez eu orava e eu pedia a Deus para que fosse um parto tranquilo, que eu tivesse um plantão abençoado. E Deus me deu realmente um plantão super abençoado. Passei pelo médico maravilhoso e ele disse assim a mim, olha, Lana, eu vou fazer uma manobra em você para que você entre em trabalho de parto. Mas se até amanhã você não entrar em trabalho de parto, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu falei, tá bom. Fui internada, tudo direitinho, não senti dor, não senti nada. Isso era mais ou menos umas 9 horas quando eu fiquei internada. E como a gente está vivendo uma pandemia, eu não poderia ter acompanhante. Eu só poderia ter uma acompanhante se caso meu parto fosse cesáreo. Mas até então, como eu não sabia qual seria o meu parto, como seria o meu parto, eu fiquei sozinha. Fiquei sozinha não, com Deus e com as técnicas que foram maravilhosas comigo. E aí, quando deu mais ou menos umas 11 horas, veio uma enfermeira conversar comigo. Olha, Ana, a gente vai fazer o exame de cardiotoco em você. Pra quem não sabe qual é o exame cardiotoco, é um exame que ele vai medindo os batimentos do seu bebê. E toda vez que o bebê mexe, você tem que apertar o botãozinho. Só que, na primeira vez que eu fiz o exame, aí ela falou, olha, Ana, toda vez você aperta o botãozinho quando seu filho mexer. Eu disse, tá bom.
15 minutos de exame, Benjamin não mexia. Aí ela veio e falou assim, olha, a gente vai ter que repetir seu exame porque deu comprimidos os batimentos do seu bebê. Eu falei, tá bom. Não, tipo, não achei que teria alguma coisa de errado, né? Porque como minha gravidez sempre foi maravilhosa, eu nunca tive nada. E aí ela repetiu o segundo exame, levou pra médica, voltou e falou assim, a médica pediu pra repetir de novo. E então eu já comecei a ficar meio angustiada. Eu digo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Já tô indo pro terceiro exame e eles não me dizem nada. Aí eu perguntei à enfermeira, o que é batimentos comprimidos? Ela é como se tivesse, o batimento do seu bebê estivesse no limite. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu disse, tá bom, descansei em Deus, né? E aí, gente, quando eu fiquei mais preocupada, foi quando já não veio mais a técnica, já não veio mais a enfermeira, quem veio foi a médica ver. E eu perguntei a ela, tá acontecendo alguma coisa? Ela disse a mim que não. Eu, ok. Aí depois de um tempo eu continuei fazendo esses exames. Depois de um tempo veio uma enfermeira maravilhosa, conversou comigo assim, olha Luna, a partir de agora você não pode comer mais nada, porque você vai precisar fazer um parto cesárea, porque os batimentos do seu bebê eles estão no limite. Ela me explicou tudo direitinho. Então você vai precisar fazer um parto cesárea, você não tem como fazer um parto normal. Aí eu peguei e falei assim, tá certo, né? E, na verdade eu fiquei um pouco assim meio que frustrada porque eu desejava muito que meu parto fosse normal, porque a recuperação era mais rápida, enfim. Amanheceu, eu pude ter um acompanhante que foi minha mãe. E lembrando, minha tia pediu muito para que minha mãe pudesse ver o parto. Conversou com todo mundo lá, por ela ter conhecimento, só que eles não deixaram minha mãe ver o parto. E foi bom. Deus estava cuidando de tudo ali, de tudo. Eu estava aflita, mas Deus estava ali comigo. Eu tinha certeza, eu podia sentir. E aí eu entrei pra sala de cirurgia. Era mais ou menos umas 8 horas, por aí. E aí, me deram anestesia, minha tia tava do meu lado, que já que minha mãe não pôde assistir, né, minha tia como trabalhava lá, ela assistiu e tava tudo certo. Eu falei, tia, a senhora vai tirar foto quando ele nascer, a senhora vai cortar o cordão, a senhora grava tudo que a senhora puder. E eu pedi a ela isso. E ela tava do meu lado, só que quando eu deitei, que eles me deram anestesia que eu deitei, eu senti mais ou menos assim como se minha respiração, como se tivesse difícil pra eu respirar. Eu peguei e falei com a técnica que tava do meu lado. Eu falei assim, eu não tô respirando direito. Ela pegou e falou assim comigo, não, tá tudo bem, sua pressão tá boa, sua saturação tá muito bem, seu oxigênio também tá legal. Eu falei assim, mas eu tô me sentindo mal. Aí ela pegou e falou assim, tá, eu vou aumentar um pouco o seu oxigênio. Aí veio o anestesista, falou comigo, olha, você não vai sentir dor, mas você vai sentir alguém te mexendo, mas isso é normal, fique tranquila, vai dar tudo certo. Eu digo, tá. Começou minha cirurgia e aí que começou toda a luta, né? Quer dizer, todo o milagre. E aí, gente, eles abriram, só que eles não conseguiam tirar Benjamin de mim. De jeito nenhum. Eu vivi momentos de pânico, onde eu achei que ali era o fim pra mim, pro meu filho. Eu me emociono muito falar sobre esse momento, porque eu idealizei muitas coisas para o dia do parto. Em ver meu filho, em poder ouvir o choro, em poder abraçar assim, tirar foto, registrar esse momento. E não foi muito bem isso que aconteceu. Benjamin, ele ficou preso, o meu útero contraiu e ele subiu, né? E aí eles não conseguiam tirar, tanto que o médico subiu em cima de um banquinho e começou a pressionar aqui. E eu comecei a sentir muita dor aqui. Eu não sentia na barriga, mas eu sentia dor aqui, como se estivesse enfiando faca. Eram umas pontadas, assim, tipo como se estivesse enfiando faca. E eu comecei a gritar, eu comecei a ficar desesperada. E nisso minha pressão começou a baixar. E aquele desespero e o médico falou assim, eu vou precisar apagar ela. Conversou com minha tia, vou precisar apagar ela, porque ela tá muito nervosa, o parto dela tá complicado, não tá conseguindo tirar o bebê, então eu vou dopar ela. Só que me dava um remédio e eu não parava de falar, eu continuava falando. Eu não lembro de muitas coisas, eu lembro de coisas vagas assim, e minha tia me contou também. E aí eu lembro que eles falaram, a médica falou, abre mais, corta mais, porque para que eu pudesse conseguir tirar ele, tava muito preso, demorou demais.
E aí me doparam, eu não ouvi choro de bem, eu não vi ele quando ele nasceu. Meu parto foi muito complicado, eu quase morri, bem também. E ali e a médica falava, ela vai ficar roxa, porque eles estavam empurrando demais aqui para que ele pudesse descer, para que pudesse tirar ele. Bem nasceu sem respirar. E isso pra mim, assim, eu não vi, né? Eu desejava ver ele, eu vi o choro, então eu não tenho esse, assim, esse chorinho dele de lembrança, não tenho. Mas tem um milagre de Deus, porque minha pressão baixou muito, muito mesmo. Minha tia passou mal, minha tia não conseguiu gravar, minha tia não cortou o cordão umbilical. E, gente, assim, eu estava em uma maternidade de risco. A enfermeira, ela não queria me internar lá no início, porque ela disse que o meu parto era normal, que eu tinha uma gravidez muito, muito boa, eu não tinha nenhuma anormalidade, mas eu estava em um hospital de risco e o meu parto foi de risco e eu não sabia em nenhum momento que o meu parto seria um parto de risco. Meu parto foi muito difícil, minha tia chegou a passar mal. E Deus também foi muito bom, porque não permitiu que minha mãe entrasse, porque se minha mãe entrasse, o desespero seria maior, porque eu tava ali prestes a, sabe, tudo, não tinha o que fazer. Então, tirou bem, conseguiu, graças a Deus, tirar ele. Ele nasceu sem respirar, aspiraram ele, fizeram todo o processo para que ele pudesse voltar a respirar. Gente, foi assim. Tanto que eu continuava conversando com minha tia me disse que eu ainda fiquei preocupada. Eu disse a minha mãe, eu perguntava à minha tia, eu falava assim, a minha tia, tá difícil, né, tia? Minha tia, tá difícil, mas vamos orar. Você vê, eu estava dopada, mas mesmo assim eu estava sentindo tudo aquilo. Eu orava, eu pedia muito a Deus. E Benjamin foi para uma sala, terminou toda a cirurgia, eu pedia muito a minha tia para ver ele. Eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho. Eu lembro que eles colocaram o Benjamin perto de mim, eu não o vi. Eu lembro assim que eles colocaram que eu encostei o rosto, que eu orei, que eu agradeci a Deus. E nesse momento, só que eu não gravei o rostinho dele. Eu voltei para a sala, para onde minha mãe estava, ele ficou. E aí, quando ele estava para fazer todo o procedimento para ventilação mecânica, porque ele precisaria ficar em uma ventilação mecânica, a enfermeira olhou para ele, avaliou ele e falou assim, não, esse bebê aqui tá bem. Como assim ele precisa de uma ventilação mecânica? Ele tá ótimo. Leve ele para mamar. Gente, meu filho estava prestes a... E Deus foi tão misericordioso, tão bondoso. E eu não tenho palavras para agradecer. Meu filho tá bem, meu filho tá saudável. Quando eu passei pelo pediatra, o pediatra falou assim, Alana, você teve um parto tão difícil e seu filho não tem nenhuma sequela. Eu disse a ele, foi Deus na minha vida e na vida do meu filho. Isso eu tenho que glorificar a Deus. Eu resumi muito aqui para contar para vocês, mas eu espero que de alguma forma vocês tenham sido tocados, para que vocês creiam que não há impossível para Deus. Meu filho nasceu sem respirar, minha pressão baixou totalmente, eu quase fui para UTI e Deus, ele estava sempre ali perto de mim. E aconteceu N coisas quando eu estava na maternidade para que eu não tivesse alta, mas Deus, ele cuidou de tudo. Deus cuidou do meu parto, do plantão, do hospital, porque se eu estivesse aqui em Salvador, talvez eu não estaria aqui para contar, porque a maternidade que eu fui encaminhada é uma maternidade que não é de parto de risco. Como minha gravidez foi toda normal, eu não sabia que meu parto seria de risco. No meu relato fala, né, que tinha presença de mecônio quando ele nasceu, então circular de cordão, N coisas, gente. Mas eu criei e orava muito. Meu filho é uma promessa de Deus, meu filho é uma bênção na minha vida. E é isso, gente. Um beijo. Eu tinha que vir aqui contar esse testemunho para vocês e glorificar o nome do Senhor. E é isso. Beijo.